O Deus da Espada Dragão. Os laços que você cria ao percorrer da sua história pode um dia te levar a uma situação bem emotiva na sua vida, ao ver uma pessoa que você tanto admirou cair. Jung-woo, o ancião da seita Wundang, chegou tarde demais. Um amigo que para todos era considerado um monstro, mas para ele era apenas um amigo, Monk Bayek, o líder da seita radiante celestial, o demônio celestial, já sentia que a morte estava caminhando ao seu lado. Antes que a morte o levasse, ele pediu para um velho amigo um único favor, para que ele tomasse conta da sua neta, Sonjin, mantesse ela livre desses males que o mundo Murin é. Monk Bayek percebeu que já era tarde demais para o seu clã. Nunca eles deixariam ele viver uma vida simples. Ele só queria viver uma vida como um avô, mas infelizmente, antes que ele pudesse ir, vieram atrás dele e levaram a sua vida. Percebendo que seu amigo não teria mais tempo de vida e não teria como ele recusar, ele aceitou. Jung aceitou aquele pedido de uma pessoa que era considerado para todos um monstro, mas para ele era apenas um amigo. Com o desaparecimento do demônio celestial, o clã demoníaco perdeu as suas forças principais, levando a eles a uma queda de poder marcial. Alguns invernos depois, um grupo de comerciantes estava passando pela cordilheira do Matian. O líder daquele grupo tirou a sorte grande. No começo ele ficou receoso por aceitar aquelas pessoas, mas quando ele viu o símbolo do clã Mungdang, ele deixou Jung acompanhá-los até o seu destino. O clã Mungdang era um clã muito forte, mesmo depois do sumiço da calamidade da espada, levando ao clã Mungdang a perder um pouco do seu prestígio e seu poder. O líder daquele grupo estava comentando um pouco sobre a espada da calamidade. Ele era um guerreiro que punia o mal de frente, levando a justiça para aqueles que não tinham como se defender. No meio dos corpos dos seus inimigos, a sua fama foi feita. O mundo Murin não sabe onde a espada da calamidade foi parar, e eles também estavam atentos ao seu retorno. Aquela ali que era para ser mais uma noite tranquila, onde teria comedeira e bebedeira, infelizmente foi ocultada por um clã de andarilhos que passava naquele momento. Com a queda dos gigantes, os mais fracos começaram a tentar ocupar os seus assentos. Infelizmente para aqueles andarilhos, um dos gigantes do Murin estava apenas querendo seu avô, mas infelizmente eles vão mexer com a sua neta. Cala a boca, dragão malvado, eu não quero criar um filho com você. Era uma vez um grande herói destinado a se tornar o grande matador de dragões. O nome dessa pessoa digna era Leon Cosmode. A sua história começa nos meados dos seus 5 anos, onde sozinho ele enfrentou um cão feroz. Os seus feitos foram tamanho que foram notados por um caçador de dragões, assim o guiando e o levando aos seus 10 anos para a Academia Imperial de Matadores de Dragões. Após a sua admissão, só levou 4 anos para ele terminar esse ensino, se tornando uma das pessoas a terem a nota mais alta da academia em apenas 4 anos, mesmo ele não sendo nobre. E aos 15 anos, o mesmo foi para o campo de batalha. Ele matou inúmeros dragões e monstros, ganhando o título de Leon, o herói, o matador de dragões, a última esperança do Império, para acabar com a grande guerra entre os dragões e os humanos. Leon ele não soube, mas quando ele percebeu era tarde demais. Ele foi traído pelos humanos e acabou sendo capturado pelos dragões, vivendo uma grande tortura no castelo da Rainha Dragão Prateada, Rose. Entre torturas e humilhações, Leon implorava para que ela matasse logo ele. A Rose ela queria muito fazer com que ele participasse do seu exército, já que ele foi traído pelos humanos, mas Léo ele não queria trair a maioria, já que a minoria que traiu ele. Isso levando a Léo a se negar a se aliar a ela. Aproveitando a arrogância da rainha, Léo ele lançou um ataque sobre ela, que era a maldição de sangue. Caso ele morra, ela também irá sentir uma dor tremenda sobre o seu corpo, fazendo com que ela desejasse a morte. Porém, os efeitos colaterais eram brutais. Leon ele não sabia, mas a Rose e ele ficaram ligados exatamente uma ligação de alma, causando um efeito afrodisíaco na Rainha dos Dragões. E os dois fizeram aquelas coisas ali, né? Vocês sabem. Assim que o efeito colateral passou na Rainha, Leon ele contou para ela que se ela matasse ele, ela também morreria ou desejaria morrer. Ficando com a raiva dele, percebendo que ele tirou a pureza dela e ainda lançou um feitiço mortal sobre ela, a mesma resolveu manter Léo em coma induzido e ainda marcou o corpo dele com o selo da família dos dragões prateados. Para Léo se passou alguns minutos, mas na verdade foi 2 anos que ele ficou em coma. Ao acordar naquele ambiente estranho, ele descobriu que a rainha gerou uma filha, Muen, e Muen era filha dele. O maior caçador de dragões que foi traída pelos humanos que jurou proteger e foi capturada pela rainha dragão, agora se tornou um pai. Mesmo ele sendo pai, ele não vai deixar com essa convicção dele se deixe sair. Essa convicção de matar dragões. Ele vai tentar fazer de tudo para fugir, mas infelizmente ele foi marcado pela rainha dos dragões. E os humanos, eles não perdoam os dragões. O pai vilão que eu adotei. Quando dormimos, a gente imaginamos que vamos acordar no dia seguinte. Ninguém espera acordar numa casa estranha no corpo de outra pessoa. A nossa protagonista, ela não sabe o que aconteceu. A única coisa que ela se lembra, ela acordou nesse corpo dessa criança de 6 anos. Tudo que ela se lembra do seu dia anterior é que ela teve um dia horrível. E o dia foi tão horrível para ela que o celular dela até quebrou. Tudo que ela queria fazer era chegar em casa e dormir, já que a única coisa que ela pensou que ela poderia controlar nesse dia era o seu sono. Infelizmente para ela, até isso ela perdeu.
E ao abrir seus olhos, a vida dela toda mudou. Como qualquer pessoa racional, ela passou pelos 5 eventos: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. Ela pensou que o Deus dele teria algum propósito para enviá-la para esse corpo, especificamente para essa menina de 6 anos. E foi no meio daquele breu que ela pôde ver o motivo do porquê ela foi parar nesse mundo. A nossa protagonista na vida dela, ela não se apegava a nada, mas tinha uma novel que ela se apegou especificamente pelo vilão da novel. Seu nome estava gravado no seu coração. O nome desse vilão era Melchizedek. Ele era o tirano infame do Império de Leshel do Norte. Ele era o chefe final sem coração de uma novel chamada Inverno de Luz. Prota, ela não tinha apego a nada, mas aquilo ali foi amor à primeira vista quando ela viu ele. Ela se apaixonou pelo Melchizedek, fazendo com que todos os dias ela lesse os capítulos que estavam lançando. Depois que ela viu ele, ela pôde começar a se entender como é que ela estaria nessa novel. E ela percebeu que ela estava na novel que ela gosta, no corpo da protagonista da novel, que seria Santa Priscila. E vagando e tentando juntar todas as pistas daquele evento que ela pôde começar agora a se abrir na sua mente, a empregada dizia para Priscila que o grande dia da cerimônia estava por vir. Nesse dia, com a bênção dos bispos, Priscila iria escolher uma família para ser adotada por eles, e ela iria ficar com eles até ela completar a maioridade, e ela iria ser meio que o reforço da família. A Priscila da novela, ela escolheu uma família que maltratava ela viveu como escrava e como objeto para essa família. Mas a nossa protagonista, ela não quer seguir o caminho da Priscila. Ela não tá nem para ser muito formal nesse evento, então ela já tinha escolhido quem seria o seu pai. O seu pai seria o vilão favorito dela. Infelizmente não deu muito certo, a escolha não poderia ser 100% aleatória. E pela fama de Melchizedek, alguns bispos estavam meio receosos em deixá-la escolher ele, já que a escolha que a Priscila fez da novel foi meio que manipulada. Mas nossa protagonista, ela não quer ser manipulada. Ela não quer viver as escolhas de Priscila, ela quer viver as suas próprias escolhas. E por sorte, o Papa, ele ficou do lado dela e aceitou a escolha dela. Só que nem tudo são flores. Melchizedek, ele é um vilão, né? Ou a gente pensa que ele é um vilão. Vocês vão ter que descobrir. O pai, o astro, os olhos costumam enganar. Nem tudo que observamos é o que parece. Kang, ele era um simples garoto do ensino médio, porém ele esbanjava uma beleza acima do normal. Entretanto, algumas pessoas diziam que ele tinha um temperamento meio estranho. Ele era muito explosivo, mas ele era muito bonito. Mesmo que ele não olhasse para elas, só o fato delas tirarem uma foto dele enquanto ele passava pelo corredor, que ele ali alegraria a vida delas. A vida acabou pregando uma peça naquelas stalkers que estavam esperando o Kang passar pelo corredor. Nesse dia específico, ele passou pelo outro lado, assim esbarrando em uma delas e derramou o suco dela na blusa dele. Temendo o temperamento de Kang, a garota começou a se desculpar para ele, mas algo deixou as duas bem perplexas. Kang foi muito gentil com ambas. Uma delas diziam que não deveriam acreditar em rumores. A verdade nua e crua era que Kang realmente era assim, igual os rumores falavam, ele era bem explosivo. Se fosse o seu antigo eu, ele teria gritado e xingado as duas, mas ele tinha que se segurar, já que ele queria muito ser um idol. Ele foi até numa empresa para tentar ser um idol. E agora ele sabe que qualquer coisa que ele faça pode influenciar a sua carreira. Por causa disso, ele resolveu segurar um pouco a sua língua. Os únicos que sabiam quem realmente ele era eram os seus dois amigos mais próximos, que para pegar uma peça nele, falou com uma das garotas mais populares da escola que Kang estava afim dela. Só que todos eles sabiam que Kang odiava a mulher que rebocava a cara de maquiagem. Ele literalmente dispensou ela muito rápido. Se fosse o seu antigo eu, ele até aceitaria esse romance, mas ele de agora não aceitaria. Por causa que ele é um coreano e nasceu com os olhos totalmente diferentes, ele chamava muita atenção, as pessoas ficavam com medo dele. Na sua infância, ele viveu uma infância sem amigos e sem ninguém perto dele. Só que do nada ele começou a crescer muito rápido, e os seus olhos, que eram extremamente intimidantes, virou uns olhos atraentes, que seu olho combinava com seu corpo. Isso levou ele a ter várias namoradas, que depois de dispensar tantas, ele acabou se cansando de namorar. E ele também tinha uma ex, que era a Jenny, que ele não queria perturbar, já que essa ex era muito maluca. E ela não aceitou muito bem o término deles. Ela até mandou alguns gangues para ficar amedrontando o Kang. Porém, a Jenny, ela fez uma das piores coisas possíveis. Ela acabou levando o Kang ao apartamento dela. Os dois acabaram tomando uma bebida, só que o Kang, ele não poderia beber. E ela acabou dando uma boa noite Cinderela para ele. E 20 meses depois, ela deixou uma surpresinha para ele como a última obra dela, seu apartamento, que era o filho dele. E agora teremos que ver aos olhos de Kang, um estudante que quer simplesmente ser um idol, se tornando um pai. O esqueleto e o gato demônio. Mudança costuma ser extremamente difícil, até mesmo para os demônios. Lilith, que era uma sucubis, e Adam, que era um demônio, estavam ajudando seu amigo Egol, que era o esqueleto, em sua mudança. Agora que ele entrou na faculdade, ele queria enfrentar novos hábitos e achou que poderia ter uma vida totalmente diferente da que ele levava. Até mesmo decidiu adotar um gatinho. No reino dos demônios, eles podiam comprar qualquer coisa no mundo dos humanos. Eles não poderiam sair, mas eles poderiam comprar e encomendar. Os únicos animais vivos que eles poderiam comprar no mundo dos humanos eram
um gato ou uma planta. Elgol, ele acabou adotando um gato e ele estava só esperando adentrar na sua casa e ele mexeu em todas as suas coisas para abrir a caixa do gato. Assim que ele se estabilizou tudo, Elgol resolveu abrir a caixa do gato, mas ele achou uma coisa muito estranha. Aquilo não parecia um gato. Os humanos, eles são meio que um tabu no reino dos demônios. É tipo assim, os demônios cá e os humanos lá. Ninguém passava dos limites entre ambos. Isso levava alguns demônios a nem saber qual é a real aparência dos humanos. Elgol, ele pensou que ele foi enganado. Elgol, ele pensou seriamente que aquele humano era um gato. Ao ver as informações, ele descobriu que os gatos geralmente vivem em média em 15 anos. Isso levou ele a prometer que ele ia cuidar daquele gato feio por 15 anos. Elgol, ele avisou para o seu amigo Aidan para ir à sua casa para ver o seu gato. E ele confessou para o seu amigo que aquele gato era muito estranho. Ele não miava igual os gatos que apareciam na TV. Ele ficava gritando. Em toda a comida que ele comprou para gato, aquele gato não estava comendo, mas mesmo aquele gato sendo extremamente feio, ele resolveu cuidar dele, até o fim da vida dele, já que no artigo 3 do Reino dos Demônios é bem simples e bem claro, que caso o humano entre no Reino dos Demônios, você deve matá-lo imediatamente. Mas o que será que vai acontecer? Será que eles vão descobrir que aquele ali é um humano? Ou Elgol vai viver aquela vida achando que aquele gato vai passar dos 15 anos?